Obrigada, Henrique, pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço mais uma vez poder dialogar com a sociedade mato-grossense, especificamente com os educadores, no Dia do Professor aqui, sobre os principais problemas que a gente vive na educação brasileira e aqui no estado de Mato Grosso. Falando em educação no estado, então, nesse Dia do Professor, temos o que comemorar? Sim, temos muito o que comemorar, nossa luta principalmente, os avanços que a gente já teve ao longo da nossa história. Mato Grosso é um estado que exporta para o país modelo de luta dos trabalhadores da educação e de conquistas. Inclusive, ao longo da nossa história, temos muito orgulho de saber que a Hora Atividade foi uma luta aqui no estado de Mato Grosso, que a gestão democrática também aqui no estado de Mato Grosso, que a inclusão dos funcionários no plano de carreira foi uma invenção aqui do estado de Mato Grosso e agora, nessa campanha salarial, estamos inovando aí com a questão da luta pela dobra do poder de compra do salário dos profissionais de educação, o que, se a gente traçar um olhar para o futuro, a partir do momento que a gente conseguir implementar essa política, nós poderemos ter melhores dias e melhores condições de trabalho, inclusive na escola pública mato-grossense. A Laura Lima, por meio do nosso blog, quando a gente sobe a matéria um dia anterior falando quem é o nosso entrevistado, ela apontou da seguinte forma: comemorar ou incentivar mais invasões. Segundo ela, cabem logo com esta greve. Laura Lima. Acho que é aquela história, todo ponto de vista depende da vista daquele ponto. Quero dizer que o Sintep Mato Grosso é um sindicato que tem 48 anos de história. E quando a gente faz as ocupações, por isso que até os conceitos cada um faz de acordo do seu ponto de vista, como ocorreu quando a gente ontem lá faz na as ocupações de forma pacífica, com um único objetivo, que é chamar a atenção do tema que está em pauta, eu avalio que são atividades bem-vindas e bem feitas e pensadas com antecedência no espaço do sindicato e que foi uma deliberação dos trabalhadores da educação. Nós temos uma obra da Copa do Mundo. Primeiro eu quero agradecer a Laura aí pelo ponto de vista dela, mas dizer que na própria matéria acho que ficou claro que há obras em andamento aqui no estado de Mato Grosso que tiveram problemas e que foram resolvidos o mais rápido possível. Então, portanto, o nosso objetivo é chamar a atenção de que a greve dos trabalhadores da educação, que luta por uma melhor escola pública, que luta por uma escola de tempo integral, que luta pela melhor estrutura das escolas, acho que, não sei se a Laura é aluna ou se ela é mãe de aluno, basta visitar os espaços públicos de escolas, de postos de saúde, de hospitais, que a gente vai ver que não é o mesmo padrão que estão buscando para a obra da Copa do Mundo. Então é em torno disso que nós, que representamos e que somos representantes e fazemos parte da sociedade, é que fazemos os nossos atos. Se a gente ficar de boca fechada, de braços cruzados, nós não vamos conseguir avançar em hipótese alguma para nada daquilo que é a melhoria das nossas condições de vida e condições de trabalho. Henrique, estamos há mais de 60 dias em greve e já tivemos 2 secretários. O Ságuas saiu e cedeu lugar à Rosaneide. Teve algum avanço nas negociações, mesmo com troca de secretários ou não? O que nós tivemos até o presente momento foi, depois de 38 dias de greve, o governo do estado apresentar pela primeira vez a sua proposta, acatando aí uma proposição feita pelo sindicato da política de dobrar o poder de compra do salário nos próximos 10 anos. O sindicato reivindica em 7, o governo coloca para 10 anos. Depois de 23 anos, praticamente, nós estamos tendo a possibilidade de ter de novo a hora atividade para o contrato temporário, em que pese tanto a política para dobrar o poder de compra, o governo quer que os educadores agora aguardem 8 meses para ter o primeiro efeito financeiro, como a questão da hora atividade, o governo quer que os educadores aguardem até 2016 para tê-la integralizada, são 2 pontos que ainda continuam travando o processo de negociação, mas são 2 pontos que a gente já teve um avanço inicial. Então, portanto, nós não estamos derrotados na luta que fizemos até aqui e continuamos em greve para melhorar essas 2 questões. Mas a nova secretária tem mais autonomia para tomar as decisões, que foi uma reclamação da categoria junto aos Ságuas, que não tinha autonomia para avançar nas negociações. Mudou alguma coisa? Pode trazer quem quiser para a Secretaria de Educação, que se o governador Sival Barbosa continuar com esse centralismo que ele tem, de que o secretário de Administração, o secretário de Fazenda também
dão a sua participação ali no espaço da SEDUC, nós não vamos resolver o problema. A prova disso ficou clara ontem na mesa da tentativa de negociação feita através do Ministério Público. Agradecer aí ao promotor aí, Miguel Slessarenki, que pesa a sua responsabilidade também, mas acho que foi uma iniciativa interessante de chamar as partes para tentarmos chegar a um acordo. Todas as discussões que foram feitas ao entorno da mesa, a secretária sempre se remitia ao governador. Preciso de perguntar ao governador, preciso de conversar com o governador. Então, a ausência de autonomia continua na secretaria, inclusive não observando por parte do governador do estado, inclusive, o que manda o artigo 69 da LDB, que estabelece que as receitas da educação têm que ser administradas pela Secretaria de Educação e têm que ser repassadas religiosamente a cada 10 dias. Basta pegar a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, abrir lá no artigo 69 e observar. Pena é que, além desse artigo 69, o governador também não cumpre o 70, não cumpre o 71, não cumpre o 61 também da LDB e não cumpre a própria Constituição do Estado, principalmente no artigo 245, que fala das receitas que devem ser administradas pela educação. Então, nós estamos... E o investimento de 35%. Isso, nós estamos no patamar que nós estamos, e a educação no Mato Grosso não avança, né, para além daquilo que a gente já tem buscado através da luta, porque se por um lado os educadores lutam pela construção das leis e pelo cumprimento delas, por outro lado a mão invisível do Estado continua fazendo o desvio de finalidade das receitas da educação. Henrique, ontem durante a vistoria dos senadores, a gente acompanhou e fez uma sonora com o governador do estado justamente sobre a questão da greve dos professores. Gostaria que você ouvisse o que ele tem a dizer. Eles que não avançam, nunca fechei o diálogo, nunca. Pelo contrário, foi estabelecido alguns calendários que da nossa parte 100% cumprimos. Agora, eu não posso cumprir aquilo que o Estado não tem capacidade de honrar. Então, eu trabalho com a política educacional e com isso tudo a gente tem que olhar como um todo a política educacional. Agora, não vou conceder aquilo que o Estado não consegue honrar no futuro. O principal argumento usado pelo governo do estado, Henrique, é o contingenciamento dos recursos, que não há dinheiro para investir mais em educação. Diante disso, você realmente vê a possibilidade do governo ceder às reivindicações da categoria? Inclusive uma pergunta do Ellington. Com todo respeito ao governador do estado, na condição de chefe de estado, não sei quais são os livros que ele lê ultimamente, mas eu queria recomendar ao governador que faça de cabeceira a Constituição do Estado de Mato Grosso, da qual ele jurou sobre ela que estaria cumprindo. Que se não tiver tempo de ler toda a Constituição do Estado, leia pelo menos o artigo 245 na sua íntegra, que estabelece que o Estado de Mato Grosso deve investir nunca menos do que 35% das suas receitas na educação. O artigo 245 também ao mesmo tempo, lá no em um dos parágrafos, me parece que é o parágrafo primeiro, estabelece que o Estado de Mato Grosso, quando for lançar mão das isenções e das renúncias fiscais, ele precisa de preservar a educação dessa questão. E dizer ao governador do estado que ele também tem conhecimento de que no estado de Mato Grosso, só de isenção fiscal para o ano de 2013, a possibilidade, o governo vai conceder mais de R$1 bilhão de isenção fiscal, superando inclusive os orçamentos da segurança pública e o orçamento da educação. Então, dizer que o estado de Mato Grosso não tem condição de implementar aquilo que está sendo reivindicado é exatamente praticar uma política contrária àquilo que está estabelecido na Constituição do Estado. Além disso, dizer ao governador do Estado que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que as receitas da educação têm que ser gastas na manutenção e desenvolvimento do ensino. E ele tem conhecimento que ele pratica o pagamento de aposentados dentro da folha da educação e que aposentados não é de manutenção e desenvolvimento de ensino. Que o conjunto de pessoas que é pago com a folha da educação, entre elas da área instrumental do governo, desenvolvimento econômico e social, trabalhadores do INDEA, de agentes florestais, não são profissionais de educação. Então, portanto, se eu tenho um montante de recursos para ser gasto com a educação, mas se eu promovo o desvio de finalidade dessas receitas para poder pagar outras despesas, com certeza ele vai ter dificuldade de administrar, por isso que não avança. Professor Juvenildo de Rondonópolis fala que o governador está irredutível, inclusive querendo cortar salário de trabalhadores em greve. O que o senhor tem a dizer sobre
justamente a medida adotada pelo governo de cortar salários, promover processo administrativo disciplinar para os estágios probatórios e também cancelar contratos dos contratados. Dizer que o governo do Estado, quando assumiu, como eu disse anteriormente, jurou sobre a Constituição que ia cumpri-la. Recomendar, inclusive, ao governo e à sua equipe que dê uma olhada rapidinha lá no artigo 37 da Constituição Federal, que fala que o administrador público tem que pautar a sua administração por alguns princípios. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. E que aproveite, e dê uma olhadinha também na lei de greve e verifique se lá na lei de greve tem alguma orientação para ser feita mediante essas medidas esdrúxulas, absurdas, irresponsáveis, chega a ser irresponsável o que estão praticando com os educadores, inclusive essa violência psicológica, esse belo presente que estão tentando dar aos educadores agora no mês de outubro, que é mês do professor. Então, portanto, são situações complicadas e que não encontram amparo jurídico e amparo legal, e muito menos na justificativa que estão dando, dizendo que em função da greve ter sido do questão jurídica da greve que eles estão tomando essas medidas. Acho que nem leram então o despacho da desembargadora, porque lá fala exatamente o contrário. Lá não autoriza a fazer nada do que estão dizendo que vão fazer, pelo contrário, só disse que se a greve, se 50% dos sindicalizados não retornarem ao trabalho, o Sintep paga uma multa de R$ 26.700 dia. José Carlos pergunta qual a avaliação do senhor sobre a redução do orçamento para a educação para o próximo ano. Quer dizer que o governo sempre tem feito um orçamento subestimado. Nós temos acompanhado nos últimos anos aqui no espaço do governo que essa é a tática. É exatamente subestimar o orçamento e mesmo depois de subestimado, prever redução no orçamento para quando chegar no final do ano poder, inclusive, encaminhar o gasto dessas receitas não exatamente naquilo que deveria ter sido orçado. Então, é uma política irresponsável, o governo sabe qual tem sido o crescimento do Estado nos últimos anos, inclusive a própria Secretaria de Fazenda tem inclusive adotado uma política de que para estabelecer o crescimento médio do Estado não dá para poder pegar nem os últimos 10 anos, porque o Mato Grosso cresce acima da média nacional, estão pegando a média dos últimos 3 anos. Então, reduzir o orçamento tem esse objetivo. O sindicato tem buscado articulações junto com parlamentares também, né, Henrique? Vocês têm ido à Assembleia, pedido aos deputados essa interlocução com o governo do Estado, especialmente quando ele esteve mais irredutível. No entanto, por exemplo, o presidente da Comissão de Educação, Alexandre César, já pediu para a categoria voltar às salas de aula. Como que o senhor tem trabalhado essas articulações com os deputados e em relação a esse pedido especial do Alexandre César? Quero dizer que nós encaminhamos uma intervenção não só dos parlamentares aqui do Estado, mas também dos parlamentares federais, nós mandamos ofício a todos os senadores. A Assembleia Legislativa tem tido um papel importante aqui na busca do diálogo, na busca de negociar com o governo, mas está faltando, né? Faltava um posicionamento mais firme da Assembleia que eles tomaram na semana passada, que foi de inclusive trancar parcialmente a pauta ali, enquanto não houvesse uma abertura do diálogo por parte do governo. E o governador Simão Barbosa afirmou aqui na sua entrevista que ele nunca fechou o diálogo, e o governador veio à imprensa dizer que estava fechado o diálogo, que não negociaria mais com a categoria, e precisou de ter a intervenção da Assembleia Legislativa para que o mesmo pudesse voltar aí na sua decisão. Então, portanto, a Assembleia Legislativa teve esse papel importante. Agora, especificamente sobre as declarações que eu digo aqui infeliz do Alexandre César, dizer que quem decide o retorno ao trabalho e quem tem a autonomia para isso é a Assembleia da categoria, é a Assembleia Soberana. Que ele, na condição de parlamentar, inclusive conhecedor da lei pelo fato de ser procurador do Estado, e na condição de parlamentar a ação dele tem que ser inclusive de fiscalizar os atos do Executivo, ele sabe que o governo está incorrendo em ilegalidade, que é um governo fora da lei, e que mesmo sendo base do governo, ele tem que cumprir o papel dele de parlamentar, não só ele, como os 24 deputados, e exigir do governo do Estado que cumpra acima de tudo a lei, coisa que esse governo não está fazendo. Então, portanto, se ele não está fazendo e se a Assembleia Legislativa não está fiscalizando, ela também é conivente com o que está acontecendo no estado de Mato Grosso. Para encerrar nosso bate-papo, que o nosso tempo já está estourado, presidente, qual a situação da greve hoje em todo o estado para a gente encerrar bem rapidinho, 1 minuto?
Nós iniciamos uma greve com 85% de trabalhadores da educação, uma semana depois estávamos já próximo de 95%. Depois de todo esse bombardeio irresponsável da Secretaria de Educação sobre os educadores, na última Assembleia Geral deu conta de que o mesmo patamar que nós tínhamos entrado em greve na primeira semana, nós temos hoje, que é 85%. E nós esperamos que na audiência de hoje à tarde, com a secretária de Educação, que vai ser hoje às 16 horas, como ela foi ontem falar com o governador, esperamos que ela possa trazer uma proposta alternativa para ser avaliada na Assembleia Geral de sexta-feira, para a gente pôr fim de vez a greve. É óbvio que a greve só termina se houver uma proposta do governo que dialogue com aquilo que é o interesse dos trabalhadores da educação. Tá certo, presidente. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, estamos à disposição.